Seu filho acorda todas as noites gritando no mesmo horário. Você já encontrou agulhas enterradas no quintal da sua casa e pessoas desconhecidas aparecem em seus sonhos ameaçando sua família. Não é coincidência. Alguém fez um trabalho para destruir você e os que você ama. Mas hoje São Miguel Arcanjo veio pessoalmente quebrar as correntes invisíveis que estão estrangulando sua vida. O terror que você sente ao acordar no meio da noite com aquela presença opressora ao pé da sua cama não é fruto da sua imaginação. As sombras que você vê se movendo pelos cantos da casa quando todos estão dormindo não são alucinações. As vozes que sussurram seu nome quando você está sozinho não são delírios. Os acidentes inexplicáveis que se repetem com uma frequência estatisticamente impossível não são má sorte. A sensação de estar sendo seguido por algo que você não consegue ver, mas pode sentir, não é paranoia. A sequência interminável de doenças que atacam sua família sem diagnóstico médico não é coincidência. Você está sob ataque espiritual, e as forças das trevas têm trabalhado dia e noite para destruir tudo o que você construiu e todos que você ama. Você não encontrou esta oração por mero acaso. Na madrugada passada, enquanto forças invisíveis planejavam mais um ataque devastador contra você, São Miguel Arcanjo interceptou seus planos. Ele viu a extensão da guerra espiritual que tem sido travada contra sua alma. Os rituais macabros realizados com seu nome, as fotografias suas manipuladas em cerimônias sombrias, os fluidos corporais coletados secretamente, os objetos pessoais roubados para criar vínculos energéticos negativos, os bonecos confeccionados à sua semelhança e perfurados com agulhas consagradas às trevas, as maldições pronunciadas na hora mais escura da noite, invocando seu sofrimento, sua ruína, sua destruição. Completa. O céu não está surdo aos seus gritos silenciosos por socorro. Deus não está cego às suas lágrimas derramadas quando ninguém está olhando. O Altíssimo não está indiferente à sua batalha desesperada contra forças que você mal compreende, mas que sente devastando sua vida, sua saúde, suas finanças, seus relacionamentos, sua paz, seu futuro.
Por isso, hoje, neste exato momento, São Miguel Arcanjo, o mais poderoso dos guerreiros celestiais, foi enviado com uma missão específica, urgente e irrevogável: quebrar todas as maldições, desfazer todos os trabalhos, anular todos os feitiços, neutralizar todos os encantamentos, dissipar todas as energias negativas, expulsar todas as entidades malignas, selar todas as brechas espirituais, restaurar todas as áreas devastadas e estabelecer uma proteção impenetrável ao redor de você e de tudo o que lhe pertence. O inimigo tem usado armas sobrenaturais contra você. Tem aberto portais interdimensionais em sua casa durante a noite, tem enviado projeções astrais para atormentar seu sono, tem implantado pensamentos suicidas em sua mente, tem programado desastres em seu caminho, tem contaminado sua comida com energias de destruição, tem colocado dispositivos etéricos de rastreamento em seus veículos, tem manipulado pessoas próximas para traí-lo, tem bloqueado suas orações para que não cheguem ao céu, tem. Obscurecido seu discernimento para que você não perceba o ataque. Tem isolado você de pessoas que poderiam ajudar. Tem destruído oportunidades que poderiam elevar sua vida. Cada área de sua existência tem sido metodicamente atacada por uma inteligência maligna que conhece suas vulnerabilidades, seus medos mais profundos, seus pontos fracos mais íntimos. Você já sentiu aquela opressão súbita que surge do nada e comprime seu peito como se uma mão invisível estivesse esmagando seu coração. Já experimentou aqueles pensamentos estranhos que invadem sua mente de repente? Pensamentos que você sabe que não são seus. Ideias sombrias que contradizem tudo o que você acredita e valoriza. Já percebeu como certas pessoas mudam completamente de comportamento quando estão perto de você? Como se algo as possuísse temporariamente, fazendo-as dizer coisas cruéis, agir de forma hostil, para depois não se lembrarem do que fizeram. Já notou como objetos pessoais desaparecem misteriosamente para reaparecerem dias depois, em lugares impossíveis, como se alguém estivesse brincando com sua sanidade? Já observou como certas datas são particularmente terríveis para você, como se fossem marcadas no calendário das trevas para intensificar os ataques contra sua vida?
São Miguel Arcanjo, comandante supremo dos exércitos celestiais, guerreiro invencível que derrotou Lúcifer e suas legiões, príncipe poderoso da milícia divina que, com um simples grito, "Quem como Deus?", fez tremer os fundamentos do céu e precipitou os anjos rebeldes às profundezas do abismo. Hoje clamamos com urgência por tua intervenção imediata contra as forças das trevas que têm devastado esta vida, esta família, esta casa. Tu que tens autoridade para derrubar fortalezas espirituais, para desmantelar estruturas invisíveis de opressão, para neutralizar maldições ancestrais, para anular pactos demoníacos, para desfazer rituais malignos, para quebrar correntes geracionais, para expulsar entidades tenebrosas, vem agora com todo o poder que te foi conferido pelo Altíssimo e liberta esta pessoa, esta família, esta casa de toda invasão espiritual, de toda manipulação oculta, de toda dominação invisível. Tu que empunhas a espada de fogo, que nenhuma escuridão pode resistir, que portas o escudo de luz que nenhuma flecha maligna pode penetrar, que vestes a armadura celestial que nenhuma arma das trevas pode perfurar, estabelece agora um perímetro de proteção absoluta ao redor desta vida e de tudo o que lhe pertence. Que tua espada flamejante corte todas as correntes invisíveis das maldições, todos os cordões energéticos dos trabalhos, todos os vínculos astrais dos feitiços, todas as amarras dimensionais dos encantamentos, todas as conexões vibratórias das energias negativas, todos os canais de acesso das entidades malévolas, todos os portais interdimensionais das forças opressoras. Que teu escudo luminoso repela todas as projeções astrais, todos os mísseis psíquicos, todas as investidas energéticas, todos os ataques espirituais, todas as infiltrações invisíveis, todas as contaminações vibratórias que tentam penetrar o campo áurico para debilitar, para enfermar, para confundir, para deprimir, para desestabilizar, para destruir. Que tua armadura invulnerável proteja cada aspecto desta existência. O corpo físico, com todos os seus sistemas, órgãos, tecidos e células. A mente consciente com todos os seus pensamentos, ideias, conceitos e decisões. O subconsciente com todas as suas memórias, impressões, programações e automatismos. O espírito com toda a sua conexão divina, propósito eterno, essência luminosa e destino transcendente.
Tu que comandas legiões incontáveis de anjos guerreiros, que diriges exércitos inumeráveis de soldados celestiais, que coordenas forças imensas de combatentes divinos, mobiliza agora toda essa potência espiritual para uma operação de guerra santa contra as forças das trevas que têm sitiado esta vida. Que não seja apenas uma intervenção defensiva, mas uma ofensiva celestial devastadora, que não apenas neutraliza os ataques atuais, mas destrói completamente as bases de operação do inimigo, elimina totalmente suas redes de influência, desativa permanentemente seus dispositivos de manipulação, erradica definitivamente sua presença opressora, cancela irreversivelmente sua autoridade usurpada. Que seja uma vitória tão completa, tão absoluta, tão esmagadora, que as forças das trevas jamais ousem retornar, que as entidades malignas jamais tentem se reaproximar, que as energias densas jamais consigam se reagrupar para um novo ataque. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador e soberano do universo visível e invisível, Juiz supremo de toda a criação, Rei dos reis e Senhor dos senhores, hoje suplicamos por tua intervenção direta, imediata e decisiva contra todas as obras das trevas que têm sido realizadas contra esta vida, contra esta família, contra esta casa. Tu que declaraste em tua palavra que nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Tu que afirmaste que maldição sem causa não se cumpre. Tu que garantiste que o que o inimigo roubou será restituído 7 vezes. Manifesta agora teu poder incontestável, tua autoridade suprema, tua justiça perfeita em favor desta pessoa que geme sob o peso de maldições deliberadamente lançadas, de trabalhos intencionalmente realizados, de feitiços propositalmente direcionados, de energias conscientemente manipuladas para causar sofrimento, destruição e morte. Tu conheces cada ritual que foi executado, cada cerimônia que foi realizada, cada encantamento que foi pronunciado, cada símbolo que foi traçado, cada substância que foi consagrada, cada sacrifício que foi oferecido, cada entidade que foi invocada com o propósito específico de prejudicar, de bloquear, de destruir esta vida.
Tu sabes exatamente quem são os autores destas obras de trevas, quais são suas motivações profundas, quais são seus objetivos finais, quais são seus métodos preferidos, quais são seus pontos de operação, quais são seus horários de atuação, quais são seus instrumentos de manipulação. Tu vês claramente a extensão dos danos já causados, a profundidade das feridas já abertas, a gravidade dos bloqueios já estabelecidos, a intensidade da opressão já instaurada. Tu percebes o quanto esta pessoa já sofreu, o quanto já lutou, o quanto já resistiu, o quanto já suportou sob o peso desses ataques implacáveis. Tu testemunhas as noites sem sono, os dias de angústia, as crises de desespero, os momentos de quase desistência. Tu sentes a dor física que não tem causa médica, a exaustão que não tem explicação fisiológica, a depressão que não responde a nenhum tratamento, a ansiedade que desafia toda intervenção terapêutica. Tu ouves os clamores silenciosos, os gritos abafados, as orações desesperadas que parecem não ultrapassar o teto, que parecem se perder no vazio, que parecem não alcançar o céu. Tu acompanhas a batalha solitária, a luta invisível, o combate desigual contra forças que transcendem a compreensão humana, que superam a capacidade terrena, que excedem as possibilidades materiais. Pai Santo, tu compreendes que esta situação ultrapassa completamente a capacidade humana de resolução, que transcende absolutamente as possibilidades terrenas de solução, que excede totalmente os recursos naturais de libertação. É uma batalha que não pode ser vencida com armas materiais, com estratégias convencionais, com abordagens tradicionais. É uma guerra que só pode ser ganha com intervenção celestial, com armas espirituais, com recursos divinos, com poder sobrenatural. Por isso, Senhor, mobiliza agora todo o céu em favor desta causa. Que os exércitos angelicais sejam enviados, que as potestades celestiais sejam acionadas, que as autoridades divinas sejam convocadas para uma operação de resgate espiritual de emergência. Tu que és o Deus dos exércitos, o Senhor das batalhas, o comandante supremo das forças celestiais, ordena agora uma mobilização total, uma convocação geral, uma chamada universal de todos os recursos espirituais disponíveis para esta guerra santa.
Que não seja apenas uma pequena unidade de combate, um destacamento limitado, uma força-tarefa reduzida, mas uma manifestação plena do poder celestial, uma demonstração completa da autoridade divina, uma expressão total da soberania eterna sobre todas as dimensões, sobre todos os planos, sobre todas as realidades criadas e incriadas. Que o próprio trono de Deus se mova em favor desta causa, que a própria corte celestial se mobilize por esta situação, que o próprio conselho divino decrete a libertação imediata, a restauração completa, a proteção perpétua desta vida que clama por socorro. São Miguel Arcanjo, por ordem expressa do Altíssimo, coordena agora uma ação militar celestial contra todas as forças das trevas que têm atacado esta vida. Que sejam enviados anjos especializados em neutralizar maldições, em desmantelar trabalhos, em anular feitiços, em quebrar encantamentos, em dissipar energias negativas, em expulsar entidades malévolas, em selar portais interdimensionais, em restaurar campos áuricos, em reconstruir estruturas espirituais danificadas. Que sejam despachados anjos guerreiros para confrontar diretamente as entidades opressoras, para repelir as forças invasoras, para capturar os agentes das trevas, para desarticular as redes de influência maligna, para destruir os centros de operação oculta, para desativar os dispositivos energéticos instalados, para neutralizar os implantes astrais inseridos. Que sejam mobilizados anjos da cura para restaurar as áreas já danificadas pelo ataque prolongado, para regenerar os sistemas energéticos comprometidos, para purificar os centros de força contaminados, para limpar as memórias celulares alteradas, para harmonizar os desequilíbrios vibratórios causados, para sarar as feridas emocionais abertas, para cicatrizar as lesões espirituais profundas. Que sejam convocados anjos da revelação para expor todas as operações ocultas, para desmascarar todos os agentes infiltrados, para identificar todos os objetos consagrados, para localizar todos os pontos de ancoragem, para detectar todos os dispositivos de monitoramento, para descobrir todas as portas de acesso que têm sido utilizadas pelo inimigo para seus ataques persistentes.
Que sejam designados anjos da restauração para reconstruir tudo o que foi destruído, para recuperar tudo o que foi perdido, para regenerar tudo o que foi danificado, para renovar tudo o que foi corrompido, para recriar tudo o que foi aniquilado durante este tempo de guerra espiritual. Que sejam nomeados anjos da proteção para estabelecer barreiras impenetráveis, para criar escudos invioláveis, para formar muralhas inexpugnáveis, para instalar sistemas de alerta precoce, para implementar mecanismos de defesa automática contra qualquer tentativa futura de ataque, de invasão, de contaminação, de manipulação por parte das forças das trevas. Que estes seres celestiais trabalhem incansavelmente nos planos invisíveis para produzir resultados visíveis, que operem nas dimensões sutis para gerar transformações concretas, que atuem nos campos energéticos para manifestar mudanças físicas, emocionais, mentais e espirituais. São Miguel Arcanjo, com tua espada de luz que corta através de todas as dimensões, de todos os planos, de todas as realidades, secciona agora todas as raízes das maldições que têm afetado esta vida. Corta as raízes ancestrais, aquelas maldições pronunciadas sobre gerações anteriores que ainda ecoam no presente como uma sentença inexorável, como um destino inescapável, como uma condenação perpétua. Corta as raízes familiares, aquelas palavras negativas proferidas por pais, por mães, por irmãos, por avós, por tios, em momentos de raiva, de frustração, de decepção, de descontrole que se impregnaram na psique, como marcas indeléveis, como programações limitantes, como decretos autodestrutivos. Corta as raízes pessoais, aquelas declarações autodepreciativas, aqueles votos inconscientes, aqueles juramentos impensados, aqueles pactos momentâneos feitos em situações de desespero, de vulnerabilidade, de fragilidade extrema, que abriram portas para influências negativas, para entidades parasitárias, para energias vampirizadoras. Corta as raízes externas, aquelas maldições deliberadamente lançadas por inimigos declarados, por adversários ocultos, por pessoas invejosas, por profissionais das trevas que foram contratados especificamente para causar dano, para provocar ruína, para gerar destruição.
Corta as raízes espirituais, aqueles vínculos estabelecidos com planos inferiores, com dimensões densas, com realidades sombrias através de participações inconscientes em rituais aparentemente inofensivos, em cerimônias supostamente culturais, em práticas alegadamente terapêuticas, em experiências pretensamente recreativas que na verdade serviram como portas de entrada para influências negativas, para manipulações ocultas, para explorações energéticas. Corta as raízes psíquicas, aquelas impressões traumáticas que ficaram gravadas no campo energético como feridas abertas, como brechas exploráveis, como pontos vulneráveis que servem de porta de entrada para influências negativas, para entidades oportunistas, para energias densas. Corta as raízes etéricas, aqueles cordões energéticos que conectam esta pessoa a locais de baixa vibração, a objetos de consagração negativa, a símbolos de poder das trevas, a instrumentos de manipulação oculta que funcionam como canais de transmissão, como vias de acesso, como pontes dimensionais para ataques espirituais contínuos. Que tua espada flamejante atravesse todas essas raízes, todas essas conexões, todos esses vínculos e os seccione definitivamente, permanentemente, irreversivelmente, de modo que nunca mais possam ser restabelecidos, reativados, reconectados. Vê, São Miguel, os objetos que foram utilizados como âncoras físicas para maldições, como pontos de fixação para trabalhos, como bases materiais para feitiços, como suportes concretos para encantamentos. Objetos que foram enterrados em locais estratégicos, que foram escondidos em pontos específicos, que foram colocados em posições calculadas, que foram depositados em áreas determinadas com o propósito de estabelecer campos energéticos negativos, de criar zonas de influência maligna, de manter canais de atuação abertos, de sustentar portais interdimensionais ativos. Objetos que podem estar na propriedade, no jardim, no quintal, embaixo da casa, nas fundações, nas paredes, no telhado, no sótão, no porão. Objetos que podem ter sido dados como presentes aparentemente inocentes, como lembranças supostamente afetuosas, como souvenirs pretensamente inofensivos, mas que foram previamente preparados, energizados, programados para servir como instrumentos de manipulação espiritual, como ferramentas de controle oculto, como dispositivos de influência negativa.
Objetos que podem ter sido tocados sem permissão, manipulados secretamente, contaminados deliberadamente para estabelecer conexões energéticas, para criar vínculos vibratórios, para formar pontes dimensionais entre a vítima e o operador das trevas. Objetos que podem ter sido expostos a rituais, a cerimônias, a encantamentos com o propósito específico de transformá-los em receptáculos de energias densas, em hospedeiros de entidades malévolas, em transmissores de influências negativas. Objetos que podem estar disfarçados como itens comuns, como peças decorativas, como utensílios domésticos, mas que na realidade são instrumentos ativos de manipulação espiritual, de opressão energética, de vampirização vibratória. Com tua visão espiritual que penetra todas as barreiras, que atravessa todas as obstruções, que transcende todas as limitações materiais, identifica agora todos esses objetos, todos esses pontos, todos esses focos. E com tua autoridade celestial, neutraliza completamente suas cargas negativas, anula totalmente suas programações malignas, cancela integralmente suas consagrações às trevas, desativa plenamente suas funções como portais, como transmissores, como receptores, como amplificadores de energias densas, de influências destrutivas, de presenças perturbadoras. Que todo objeto que foi preparado para o mal seja agora desprogramado, desmagnetizado, desconectado de qualquer fonte de energia negativa, de qualquer entidade das trevas, de qualquer força contrária à luz. Olha especialmente, São Miguel, para os ataques noturnos, aqueles que ocorrem durante o sono, quando as defesas naturais estão relaxadas, quando a consciência está parcialmente desconectada, quando a vulnerabilidade é maior. Os pesadelos recorrentes com temas de perseguição, de queda, de afogamento, de imobilização, de mutilação, de morte, as paralisias do sono acompanhadas de sensações de presença maligna, de pressão sobre o peito, de dificuldade para respirar, de incapacidade de se mover, de visões aterradoras, de sons perturbadores. Os despertares sobressaltados no mesmo horário todas as noites, especialmente durante a madrugada, particularmente entre 3 e 4 horas, tradicionalmente conhecido como o período de maior atividade das forças das trevas. As sensações de não estar sozinho no quarto, de estar sendo observado por olhos invisíveis, de estar sendo tocado por mãos etéreas, de estar sendo sufocado por entidades opressoras.
Os sons inexplicáveis, passos no corredor quando todos estão dormindo, portas se abrindo e fechando sem intervenção humana, objetos caindo sem razão aparente, vozes chamando nomes quando a casa está vazia, risadas sinistras vindo de cômodos desocupados, choros angustiados emanando de paredes sólidas. Para cada um desses ataques noturnos, São Miguel providencia uma proteção específica, uma defesa especializada, um escudo personalizado. Que teus anjos guerreiros montem guarda ao redor do leito durante as horas de sono, que formem um perímetro de segurança ao redor do quarto durante o período de descanso, que estabeleçam um campo de força ao redor da consciência durante o tempo de vulnerabilidade. Que os sonhos sejam selados contra invasões astrais, que o corpo físico seja protegido contra manipulações etéricas, que a mente seja guardada contra implantações telepáticas, que o espírito seja defendido contra opressões energéticas, que o sono seja restaurado em sua função reparadora, que o descanso seja recuperado em sua qualidade regeneradora, que a noite seja devolvida em sua finalidade renovadora. Vê também, São Miguel, os ataques direcionados à saúde física, aqueles que se manifestam como enfermidades sem explicação médica, como sintomas que desafiam diagnósticos convencionais, como dores que migram pelo corpo sem padrão reconhecível, como alergias que surgem subitamente sem trigger aparente, como infecções que resistem a todos os antibióticos, como inflamações que não respondem a nenhum anti-inflamatório, como febres que aparecem e desaparecem sem causa identificável, como lesões que não cicatrizam apesar de todos os tratamentos, como debilidades que persistem, apesar de todos os suplementos, como cansaço que não se resolve, apesar de todo o descanso. Muitas dessas manifestações físicas são expressões materiais de ataques espirituais, são traduções corpóreas de agressões invisíveis, são concretizações biológicas de investidas energéticas. Com tua espada de luz, corta todas as conexões entre esses ataques espirituais e suas manifestações físicas. Que os cordões etéricos que transmitem energias negativas para os órgãos sejam seccionados. Que os vínculos astrais que canalizam influências densas para os sistemas sejam rompidos. Que as ligações psíquicas que transferem impressões destrutivas para os tecidos sejam cortadas.
Que o corpo seja liberado para funcionar conforme seu design original. Que os órgãos sejam libertados para operar segundo sua programação natural. Que os sistemas sejam desbloqueados para trabalhar de acordo com sua configuração inicial, sem interferências externas, sem manipulações ocultas, sem sabotagens invisíveis. Olha ainda, São Miguel, para os ataques contra a mente, aqueles que se expressam como pensamentos obsessivos negativos, como ideias fixas autodestrutivas, como conceitos limitantes recorrentes, como dúvidas paralisantes persistentes, como medos irracionais dominantes, como inseguranças profundas incapacitantes, como autocrítica severa implacável, como culpa corrosiva interminável. Muitos desses padrões mentais são implantados por entidades externas, são sugeridos por forças opressoras, são inseridos por presenças manipuladoras que tentam controlar comportamentos, direcionar decisões, determinar escolhas, moldar destinos. Com teu escudo de luz, estabelece uma barreira de proteção ao redor da mente desta pessoa. Que nenhum pensamento externo invasivo consiga penetrar esta defesa, que nenhuma sugestão negativa consiga ultrapassar esta proteção, que nenhuma implantação mental consiga furar este bloqueio. Que a mente seja restaurada como um santuário de paz, como um refúgio de clareza, como um templo de discernimento onde apenas a luz, a verdade, a sabedoria e o amor tenham permissão para entrar. Vê também, São Miguel, os ataques contra os relacionamentos, aqueles que se manifestam como conflitos súbitos sem causa aparente, como desentendimentos graves por motivos triviais, como afastamentos inexplicáveis entre pessoas que sempre foram próximas, como hostilidades inesperadas entre indivíduos que sempre foram amigáveis, como traições surpreendentes de parceiros que sempre foram fiéis, como rompimentos dolorosos de vínculos que sempre foram sólidos. Muitas dessas situações relacionais são engendradas por forças externas que se alimentam de discórdia, que se fortalecem com separação, que se nutrem de sofrimento emocional, que se revigoram com lágrimas derramadas. Com tua presença luminosa, dissipa todas as energias de divisão, todas as vibrações de conflito, todas as frequências de desentendimento que foram implantadas nos campos interativos destes relacionamentos.
Que os vínculos afetivos sejam restaurados em sua pureza original, que as conexões emocionais sejam recuperadas em sua força inicial, que as pontes relacionais sejam reconstruídas em sua solidez fundamental, sem interferências externas, sem manipulações ocultas, sem sabotagens invisíveis. Olha ainda, São Miguel, para os ataques contra as finanças, aqueles que se expressam como perdas inexplicáveis de recursos, como gastos inesperados com emergências, como investimentos fracassados apesar de todas as pesquisas, como negócios arruinados apesar de todos os esforços, como oportunidades perdidas apesar de todas as qualificações, como portas fechadas apesar de todos os contatos, como projetos abortados apesar de todos os planejamentos. Muitas dessas situações financeiras são criadas por forças externas que se alimentam de escassez, que se fortalecem com privação, que se nutrem de insegurança material, que se revigoram com ansiedade econômica. Com tua autoridade celestial, cancela todos os decretos de pobreza, todas as sentenças de miséria, todas as determinações de ruína que foram estabelecidas sobre as finanças desta pessoa. Que os recursos materiais sejam libertados para fluir abundantemente, que as oportunidades profissionais sejam desbloqueadas para se manifestar frequentemente, que os caminhos de prosperidade sejam abertos para se revelar claramente, sem obstruções externas, sem limitações impostas, sem barreiras artificiais. Examina também, São Miguel, os ataques contra a espiritualidade, aqueles que se manifestam como dúvidas profundas sobre a fé, como questionamentos intensos sobre crenças fundamentais, como afastamentos graduais de práticas espirituais, como resistências crescentes a conexões com o divino, como bloqueios persistentes durante momentos de oração, como interferências constantes durante tentativas de meditação, como sensações de abandono durante períodos de busca. Muitos desses obstáculos espirituais são criados por forças externas que temem a conexão com o divino, que se enfraquecem com a prática da fé, que se retraem diante da luz da verdade, que se dissipam na presença do amor incondicional. Com tua presença radiante, ilumina todas as áreas de sombra, todas as zonas de dúvida, todos os espaços de confusão que foram implantados no campo espiritual desta pessoa.
Que a conexão com o divino seja restaurada em sua pureza original, que a fé seja recuperada em sua força inicial, que a prática espiritual seja reconstruída em sua solidez fundamental, sem interferências externas, sem manipulações ocultas, sem sabotagens invisíveis. São Miguel Arcanjo estabelece agora um escudo de proteção multidimensional ao redor desta pessoa, desta família, desta casa, de tudo o que lhes pertence e de todos os que lhes são caros. Que este escudo seja impenetrável a qualquer forma de ataque espiritual, a qualquer tipo de influência negativa, a qualquer espécie de energia densa, a qualquer classe de entidade malévola. Que seja uma barreira absoluta, operando simultaneamente em todos os planos de existência, em todas as dimensões de realidade, em todos os níveis vibratórios, em todas as frequências energéticas. Que seja um campo de força dinâmico, adaptando-se automaticamente a qualquer nova estratégia de invasão, a qualquer nova tentativa de infiltração, a qualquer nova tática de penetração, a qualquer nova metodologia de ataque. Que este escudo seja alimentado continuamente pela luz divina, renovado constantemente pela energia celestial, fortalecido ininterruptamente pelo poder angelical, mantido perpetuamente pela graça eterna. Que seja uma proteção ativa, não apenas repelindo investidas externas, mas também neutralizando quaisquer energias negativas que tentem se formar internamente, quaisquer vibrações densas que tentem se cristalizar emocionalmente, quaisquer pensamentos limitantes que tentem se estabelecer mentalmente. Que seja uma defesa completa, não deixando nenhuma área exposta, nenhum ponto vulnerável, nenhuma brecha explorável, nenhuma fissura aproveitável. Que este escudo seja visível no plano espiritual como uma esfera de luz dourada, como uma cúpula de energia cristalina, como uma muralha de fogo celeste que identifica claramente esta pessoa, esta família, esta casa como território consagrado, como propriedade protegida, como domínio guardado pelas forças da luz, pelas hostes angélicas, pelo poder divino. Que qualquer entidade das trevas que ouse se aproximar seja imediatamente repelida. Que qualquer energia densa que tente penetrar seja instantaneamente dissipada. Que qualquer influência negativa que busque infiltrar-se seja automaticamente neutralizada.
Que este escudo emita um sinal constante, uma frequência específica, uma assinatura vibratória que seja reconhecida em todos os planos de existência como um aviso claro, como uma advertência inequívoca. Este é um território sob proteção celestial. Este é um espaço sob guarda divina. Este é um campo sob vigilância angélica. Aproximar-se com intenções negativas resultará em confronto imediato com as forças da luz. Senhor Deus, ensina também esta pessoa a manter e fortalecer esta proteção espiritual em seu dia a dia. Dá-lhe sabedoria para evitar ambientes carregados de energias densas, pessoas que servem como canais de influências negativas, situações que funcionam como portais para forças das trevas, comportamentos que atuam como convites para entidades opressoras. Concede-lhe discernimento para identificar quando um ataque espiritual está sendo iniciado, quando uma investida energética está sendo preparada, quando uma agressão invisível está sendo planejada. Proporciona-lhe conhecimento sobre as leis espirituais, sobre os princípios energéticos, sobre as dinâmicas vibratórias que regem as interações entre os mundos visível e invisível. Que a pessoa compreenda a importância de manter pensamentos elevados, sentimentos nobres, palavras construtivas, ações benéficas, intenções puras, como forma de elevar sua frequência vibratória e, consequentemente, tornar-se naturalmente incompatível com energias densas, com influências baixas, com entidades sem luz. Que perceba o valor de práticas espirituais positivas, de meditações centradas no bem, de orações focadas na luz, de visualizações direcionadas à proteção, de afirmações voltadas à elevação como meios de fortalecer seu campo energético e, por conseguinte, sua imunidade espiritual. Que a pessoa reconheça a necessidade de purificar regularmente seus ambientes físicos, seus objetos pessoais, seus veículos, seus locais de trabalho, como forma de dissipar energias residuais, de neutralizar impressões negativas, de eliminar contaminações vibratórias que podem se acumular ao longo do tempo, que podem servir como pontos de fixação para influências densas, que podem funcionar como portas de entrada para presenças indesejadas.
que compreenda a importância de consagrar seus espaços, seus pertences, seus alimentos, sua água, seus produtos de higiene, como maneira de estabelecer campos vibratórios elevados, de criar ambientes energeticamente limpos, de formar zonas de frequência incompatível com as forças das trevas. Que a pessoa entenda o poder de símbolos sagrados, de objetos consagrados, de substâncias abençoadas, de sons harmônicos, de aromas purificadores, como instrumentos auxiliares de proteção, como ferramentas complementares de defesa, como recursos adicionais de segurança espiritual, que podem ser utilizados estrategicamente, que podem ser posicionados taticamente, que podem ser empregados eficientemente para fortalecer o escudo principal, para reforçar a barreira fundamental, para consolidar a proteção essencial que vem da conexão direta com o divino, da sintonia perfeita com o celestial, da união completa com o eterno. Neste momento, com toda a fé que há em seu coração, escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo, quebra todas as maldições e estabelece tua proteção invencível sobre minha vida e minha família. Faça isso como um ato concreto de fé, um gesto visível que materializa sua confiança na intervenção divina, uma declaração pública que ativa forças espirituais poderosas contra todas as formas de ataque invisível. Ao escrever este comentário, visualize todas as maldições sendo quebradas como correntes, que se partem em 1000 pedaços, todos os trabalhos sendo desfeitos como construções que desmoronam completamente, todos os feitiços sendo anulados como fórmulas que perdem toda a eficácia, todos os encantamentos sendo neutralizados, como canções que perdem toda a ressonância, todas as energias negativas sendo dissipadas como névoas que se desfazem ao sol, todas as influências malignas sendo expulsas como invasores. Que fogem diante de um exército invencível, todas as presenças perturbadoras sendo afastadas como sombras que se dissolvem na luz. Este simples ato é como plantar uma semente no solo celestial, uma semente de libertação e proteção espiritual que será regada por anjos, cultivada por arcanjos, abençoada pelo próprio Deus, e que produzirá frutos de paz, de harmonia, de equilíbrio, de segurança em sua vida terrena.
Cada comentário fortalece a corrente espiritual que está sendo formada contra todas as formas de ataque invisível. Cada nome escrito é registrado no livro da proteção divina. Cada declaração de fé é uma chama que se une ao fogo celestial que está consumindo todas as raízes da maldição. Não é apenas uma ação virtual, é um posicionamento espiritual. Não é apenas uma interação com um vídeo, é uma conexão com forças celestiais. Não é apenas um texto digitado, é um decreto proclamado contra todas as formas de opressão espiritual. E quando nos unimos em uma só voz, em uma só fé, em um só propósito contra as forças das trevas, o céu inteiro se mobiliza, as potestades se alinham, os anjos se posicionam, os arcanjos se levantam, e o impossível se torna possível, o intransponível se torna transponível, o insolúvel se torna solúvel. Há poder na unidade espiritual, a força na concordância de propósito, a autoridade na confluência de fé. Quando centenas, milhares de pessoas escrevem seus nomes, declaram sua fé, proclamam sua confiança na intervenção divina contra todas as formas de maldição, uma energia poderosa é liberada. Uma força transformadora é ativada. Um movimento celestial é iniciado. São Miguel Arcanjo recebe cada um desses comentários como uma autorização espiritual, como um convite formal, como uma permissão expressa para agir em favor daquela vida, daquela família, daquela casa. E ele responde imediatamente, mobilizando recursos celestiais, direcionando forças angélicas, coordenando intervenções divinas personalizadas para cada caso específico, para cada maldição concreta, para cada ataque particular. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa de libertação e proteção espiritual. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente orações poderosas que transformarão sua vida espiritual. Você deseja uma proteção espiritual ainda mais completa? Torne-se um membro dos escolhidos de Deus e tenha acesso a vídeos exclusivos de orações especiais, meditações guiadas e rituais de proteção que não compartilhamos publicamente. O link está disponível em nosso perfil. Não espere mais para fortalecer seu escudo espiritual. A batalha invisível é real, mas os escolhidos de Deus já têm a vitória garantida. Escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo, quebra todas as maldições e protege minha vida. E faça parte desta corrente poderosa de oração.